A história, como a política, tem seus paradoxos. E vejam só o caso brasileiro. Aqui chegou em 2019 um governo de direita que prestava continência para a bandeira americana, vociferava contra os chineses e os comunistas de todos os lados. E ainda defendia o reconhecimento de Jerusalém como a única das três capitais de Israel. E agora o que acontece? É justamente o Brasil, ao lado de seus pares latino-americanos de esquerda, que se engajam completamente na nova ordem mundial. Essa ordem que praticamente começou agora na última reunião de chanceleres do G20, terminada esta última sexta-feira na Indonésia. Agora, o que é essa nova ordem mundial? É justamente uma ordem formada ali pelos emergentes, as potências emergentes do Sul, que estão ali aninhadas nos BRICS, aquele bloco, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que as pessoas não muito bem informadas relevavam e diziam que aquilo era conversa para boi dormir. Mas não, essa nova ordem foi deflagrada justamente nessa reunião do G20, quando as grandes potências mundiais, lideradas pelos Estados Unidos e Europa, tentaram cercar naquela reunião do G20, que são as 20 economias mundiais, e que tem o propósito justamente, não é, de impor uma nova ordem mundial a partir dos interesses daqueles países do Sul, tanto da China, quanto da Rússia, quanto do Brasil, quanto da Argentina, quanto do México, e não mais de Londres, Paris e Nova York. Mas vamos contar essa história do Brasil, né, principalmente do papel do novo chanceler Carlos Alberto França, que substituiu aquele chanceler meio abilolado Ernesto Araújo, um trampista que só falava do tal do globalismo internacional que esconde a direita mais ferrenha, mais atroz. Eu peguei aqui um jornal, não em um site de esquerda, mas um jornal conservador, justamente de Portugal, o Diário de Notícias, dizendo que Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, reuniu-se com os homólogos, ou seja, os seus colegas ministros das Relações Exteriores do Brasil e Argentina, à margem do G20. A gente sabe que nessa reunião houve lá uma molecagem, não é, dos países ocidentais que, se sentindo minorias, não é? Na verdade, era uma minoria de 13 países do Sul, né, emergentes, contra os 7 ou 8 ali, os G7, Europa, Estados Unidos, Canadá, mais a Austrália. Os outros países são Arábia Saudita, Índia, China, os BRICS todos, não é? A Turquia, com os quais o Lavrov, que tentaram vaiar o Lavrov, e apelando para o vozerio e o berreiro sem sentido, forçaram o ministro das Relações Exteriores a abandonar aquele recinto que eles queriam transformar em pandemônio. E aí o que diz essa notícia do Diário de Notícias? Lavrov e França tiveram também uma interessante troca de pontos de vista sobre as questões da agenda internacional, acrescentou o Ministério Russo. Os chefes da diplomacia do Brasil e da Argentina reuniram-se esta sexta-feira com o homólogo russo Sergei Lavrov.
O argentino é o Santiago Cafiero, né, homem lá da confiança do presidente Alberto Fernandes. À margem do encontro ministerial do G20, que ocorria em Nusa Dua, na ilha indonésia de Bali. Lavrov reuniu-se a portas fechadas com o ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiros, Carlos Alberto França, com quem discutiu o reforço dos laços entre os dois países, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado. E aí, lá pelas tantas, fala que, desde a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, o Brasil e a Argentina, que, juntamente com o México, são os únicos membros latino-americanos do G20, adotaram uma posição neutra e evitaram condenar abertamente o conflito armado na Europa. As duas nações sul-americanas, cujas economias dependem parcialmente da Rússia, defendem uma resolução pacífica do conflito. Olha, na verdade, aqui são os interesses prevalecendo sobre as paixões políticas e as fofocas também, não é? Porque o Brasil importa 23% de fertilizantes da Rússia. Porque o Brasil, muita gente não sabe, mas é uma potência alimentar altamente procurada no mundo inteiro. Mas e, finalmente essa notícia ainda fala que em 25 de fevereiro, Brasil e Argentina não apoiaram uma declaração da Organização dos Estados Americanos, OEA, que condenou veementemente a invasão ilegal e injustificada da Rússia, entre aspas. Esta é uma foto aqui dos ministros das Relações Exteriores da Rússia e da China. Eles dois se encontraram num encontro que eles chamam de bilateral, ou seja, à parte aos debates. Aqueles debates que estavam incendiados justamente pela minoria, né, dos países do G7 e os países ocidentais que, se vendo pressionados pela maioria dos países, não é, sul, as potências do sul, as potências regionais, que pela primeira vez, talvez na história do mundo, se levantaram contra o poder europeu e americano. E aí Lavrov falou mais ou menos do que é essa nova ordem mundial. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, anunció el miércoles un orden mundial más justo en colaboración con China durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania. Estamos viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales. Estoy convencido de que al final de esta etapa, la situación internacional será mucho más clara y que nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo, democrático. Por su parte, China destacó la cooperación entre los dos países. La cooperación China-Rusia no tiene límites. Nuestra lucha por la paz no tiene límites. É importante aqui essa coligação, né, da China com a Rússia. Isso depois da guerra da Ucrânia, dizendo que nossa cooperação não tem limites. Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites. Nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. E também a oposição à hegemonia ocidental também não tem limites. El gobierno chino comparte con Moscú una abierta hostilidad hacia Estados Unidos. Ha rechazado condenar la intervención militar de Rusia en Ucrania lanzada el 24 de febrero y ha denunciado las sanciones occidentales contra Moscú.